Oi, meninas! Olá! Olá, Mara, Oi, tudo Boa bem? Mara. noite! Boa Sejam noite. muito bem-vindos. Muito Gostaria de obrigada. agradecer imensamente a participação de vocês aqui nesse início de noite para a gente falar um pouquinho sobre o ensino de habilidades sociais. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Com certeza. Vocês estão ouvindo a gente direitinho, Mara? Tá Tá tranquilo? bacana. Estamos Perfeito. ouvindo e vendo você. Vocês estão lindos aí. Daqui a pouco a gente tira os comentários, a gente faz assim, a gente tira um pouquinho os comentários, volta, porque às vezes as pessoas têm perguntas, querem participar. É um bate-papo, é bem interativo, tá? Perfeito. Então eu Esse momento. vou apresentá-los e aí a gente pode começar, tá bom? Bom, Perfeito. Então vamos lá. A Carol Passos, Carolina Passos, é coordenadora do Núcleo de Habilidades Sociais e supervisora do Instituto Ninar, terapeuta, avaliadora e cofundadora da iniciativa Nós, psicóloga pelo UniCeub e formação em ensino especial com ênfase no transtorno do espectro autista e quadros assemelhados pelo IBAC. É docente nos cursos de formação do Instituto Ninar e do IBAC, possui formação e experiência em reabilitação infantil pela Rede Sara, supervisora, avaliadora e psicóloga clínica em consultório e domicílio e acompanhamento terapêutico de crianças e adolescentes com TEA nas modalidades individual e em grupo, com trabalho focado no desenvolvimento das habilidades sociais. Olha o currículo da moça. Agora vamos para o currículo do rapaz. Eu já vou errar aqui no nome, Paola, aí você vai me ajudar, Não tá? tem importância. é difícil. Paolo Rietvel. Assim que fala? Não. É Rietveld. Rietvel. É um pouquinho difícil. Nossa, é chique. É chique. Supervisor, técnico de casos de acompanhamento terapêutico, avaliador, terapeuta, fundador da banda Time Out, e cofundador da iniciativa Nós, psicólogo pela Unip, supervisor, avaliador e psicólogo clínico em acompanhamento terapêutico e atendimento clínico a crianças, adolescentes e adultos com transtorno do espectro autista e quadros assemelhados, nas modalidades individual e em grupo. Atendimento em português e inglês na unidade Brasília do Instituto Ninar. Pronto. Ó, já foi 5 minutos de apresentação. Então, agora É muito vamos rápido, né? falar sobre o ensino de habilidades básicas e o nosso foco vai ser nos transtornos do espectro autista e a gente sabe que as questões de habilidades sociais, elas são complicadas. Elas são complicadas para nós e principalmente para as pessoas com TEA, porque é um dos déficits diagnósticos, né? Então, Perfeito, Mara. Perfeito. Um dos critérios diagnósticos de TEA é exatamente esse, né? A dificuldade na interação social, a dificuldade na comunicação. Então, é realmente uma área que a gente tem que trabalhar, e nós como profissionais temos que trabalhar e ter um olhar atento desde o início, né? uhum. O déficit em habilidade social, ele aparece de diversas formas, assim, né? Pensando aí no nosso público, pode ser dos pequenininhos, quando evitam estar na presença dos pares, pode ser naquela pessoa que tem muito interesse em estar junto, mas na hora que ela vai socializar, ela acaba fazendo alguma coisa que afasta o outro, ou então sem conseguir compreender muito bem o que está acontecendo naquela interação e acaba dando uma mancada, assim, né? É isso Temos mesmo. muitos também que não sabem como agir, né? Não sabem como agir numa situação em grupo. Então, realmente é uma área que a gente tem que dar muita atenção, principalmente Uhum. no público. Além de que o desenvolvimento de habilidade social, ela leva a uma funcionalidade do indivíduo, a uma qualidade de vida muito diferenciada, né? Uhum. Que atende um público mais velho, você também, né, Mara, tem essa vivência. Principalmente adolescentes, né, gente? E Isso, eles querem, mas eles não sabem como.
Exatamente. E o que a gente mais vê assim do déficit de habilidade social é ocasionar uma depressão, problemas muito mais graves a longo prazo, né? Uhum. Então, se a gente quer pensar em qualidade de vida, em sucesso daquele indivíduo, a gente tem que realmente olhar com muito carinho para essa área, né? Isso. Agora, o bacana é que dá para a gente ensinar, né? Sim, com E certeza. aí a gente tem aí inúmeras possibilidades. Vocês gostariam de falar um pouquinho sobre o trabalho na clínica? Eu quero saber também um pouquinho, Paolo, sobre a banda. Eu tenho muito Claro, interesse, gosto demais do trabalho, que acompanho legal. e acho e acredito até que você teve essa ideia como é um dos recursos para trabalhar mesmo, né? Essas questões Uhum, sociais dos meninos. uhum. Sim, com certeza. O nosso trabalho ele é muito voltado, né? A gente estava falando na descrição que você usou, Mari, você colocou, né, essa parte do acompanhamento terapêutico, né, que a gente faz muito lá no Ninar e é praticamente aí uns 70, 80% do nosso trabalho. O que é o acompanhamento terapêutico? É justamente esse trabalho psicoterápico fora do consultório, fora da clínica, né? Então a gente está trabalhando no ambiente natural. E a Ah, partir do momento que a gente isso, e a partir do momento que a gente consegue trabalhar em ambiente natural, de certa forma a gente consegue reproduzir com mais, de certa forma, Vida, dignidade, assim. isso, de uma maneira que a gente consegue reproduzir ali esse ambiente natural, esse ambiente social, né? O ambiente do colégio, o ambiente com os colegas. E é a partir daí que a intervenção funciona. Né? Então a ah, gente, de certa forma, está arranjando ali contingências, a gente está arranjando ali um ambiente para que a gente consiga mediar, para que a gente consiga intervir. E a Time Out está nesse processo também no sentido de que quando você monta um contexto de ensaio, quando você monta um contexto ali em que os jovens precisam estar juntos, precisam negociar que música que vão tocar, quando que eles vão tocar, só o fato deles estarem no ritmo ou não, né? Às vezes um faz um ah. pedido, tem que aceitar, você tem que ser assertivo. Isso já é um contexto também em que as habilidades sociais são trabalhadas. E fora que eles estão em contato com o público, né? Que é bem Sim. Sim. bacana também. Uma coisa bem interessante, porque o público tem uma diversidade também, dá para você trabalhar muito Com essas certeza. questões. Quer dizer, você trabalha ali questões internas da banda entre si, né? Como você Uhum. falou desses aspectos mesmo. Até eu falo do ensaio, porque o ensaio muitas vezes é chato, é cansativo, Sim, com mas certeza. dependendo do perfil, o cara gosta e acha até bacana, quanto mais aí para o outro já não é muito bacana. Então você tem aí essas questões dentro do próprio grupo, da própria banda, mas Uhum. quando você vai para o público, aí tem toca essa, toca aquela. É verdade, né? Aí tem que ter uma flexibilidade maior, né? E já entra um outro repertório aí, que é justamente o repertório Exatamente. de autorregulação, de você resolver problemas. Você vê, às vezes não tem outra música, né? Uhum. Vai fazer, vai repetir, não sei, Agora né? eu tenho uma Então, curiosidade, Paulo, em relação à pode, banda. pode falar. Quando eu ouvi dizer a primeira vez, vai ter uma banda aqui em Brasília de autistas. Aí, banda de quê? De rock. Aí eu, quê? Rock? Porque rock, para mim, é um barulhão, né? Assim. E a gente sabe que as pessoas dentro do espectro têm muitas questões sensoriais, assim. Uhum. Então, eu quero saber de você, como é que foi isso? Como é que vocês montaram? Se vocês escolheram os meninos ou se vocês, de repente, pelo perfil ou se vocês conversaram, como é que foi assim para montar essa banda e como é que foi essa ideia de banda de rock e o rock pesado? Pois é, mas isso é sempre uma constante, assim, né? E eu acho que é muito legal porque a gente começa a questionar também, né? É, onde que essa sensibilidade auditiva, onde que essa sensibilidade sensorial também acontece e o que que a gente pode fazer também para, de certa forma, reduzir essa sensibilidade. Aham. A gente não chegou a escolher, a gente não fez nada desse tipo porque foi tudo muito fluido, né? Então eram clientes nossos e a gente chamou, todos eles tinham uma afinidade com a música e a gente chamou eles para tocar e aí foi realmente ali um experimento que foi andando e foi crescendo. É, Legal. Eu acho isso. importante também a Hum, gente falar, porque quando surgiu a ideia da banda, era com essa sensação de que, poxa, a gente trabalha com os meninos,
a gente faz os grupos terapêuticos, eles têm essa vivência, mas aí eles saem do grupo e cadê? Cadê as vivências de adolescente dele? Cadê o grupo de amigos deles, né? Ficava um trabalho muito reduzido, assim. Então, a banda é engraçada, assim, porque depois virou uma banda realmente com show e tal, mas a ideia inicial era a gente juntar os meninos para eles terem uma vivência adolescente. Fazer um som com a vida deles, ter isso muito típico, assim, do que a gente de conhecia. muitos adolescentes, né, Carol? Assim, Exatamente. inclusive Brasília é muito reconhecida por isso, assim, pelas pessoas ali do bloco, Exatamente. na quadra, se reunirem, começarem a fazer um som, a tocar ali, né, fazer um luau, uma coisa assim, né? E aí surgiram algumas bandas. Então foi com esse objetivo mesmo, né? De vivência mesmo com os pares, né? E a ideia de rock, como é que foi? A ideia de rock é porque é o estilo que a gente gosta. Eu acho que, de certa legal. forma, né? E o Ivan era quem, né, era o vocalista, ele que tinha mais essa afinidade com a música, assim. Então, acho que partiu um pouquinho daí, né? E a gente foi pegando um pouquinho também, eu acho que dessa ideia do rock, né? De ser realmente algo de atitude, digamos assim, né? Então, acho que tem essa parte ideológica nesse sentido. O Paulo tem uma frase que eu amo, que ele fala que a Time Out é a banda mais rock and roll, assim, da cidade. Porque é exatamente isso, é o nível da transgressão, assim, né? Os meninos sobem no palco e eles são... existe muito uma questão de empoderamento, assim, sabe? O jeito que eles se expressam, a forma como eles se expressam, eles rompem com muitas coisas que a gente espera num palco, assim. Então, eu gosto muito dessa frase, que eles são muito transgressores, né? E eles são artistas mesmo, assim, é bem bacana, né? Eles já tocavam instrumentos, ou foi na terapia, ou não, eles já vieram com essas questões musicais? Alguns sim, alguns já tocavam, outros, né, foram ali conforme Foram os ensaios foram acontecendo, né, mas sempre de uma forma muito fluida, assim. Né? Que legal, que legal. E assim, agora estão fazendo via online shows? Como é que tá? Não, né? Não, eu acho que é super interessante, tem tudo a ver com habilidades sociais e o que a Carol falou, porque hoje em dia a gente está encontrando com eles no mesmo horário do ensaio, mas só para fazer uma chamada de vídeo e eles poderem conversar. Porque essa é a parte que fica ali, eu acho que é a grande magia para eles. Não é necessariamente eles estarem tocando, mas eles estarem juntos de alguma forma. Lógico que eles gostam de tocar, eles gostam de produzir a música, mas só de estar junto já é uma coisa muito, muito interessante. E você fortalece os vínculos mesmo à distância. Isso. Né? Pois é, e isso é eu acho que é algo muito importante que nem a Carol falou, né? De criar esse contexto para que eles tenham realmente com quem conversar, com quem realmente ter essa convivência, porque esse é justamente o final do trabalho de habilidades sociais. Porque no final, né, que a gente sempre, o que a gente está almejando é sempre que a gente consiga generalizar as habilidades que são ensinadas ali para que eles possam reproduzir no contexto deles. Só que na maioria das vezes o que acontece é que esse contexto não existe, né? Então, realmente a gente fica ali um pouco preocupado para onde que vão essas habilidades, né? Porque o contexto de amizade é mais restrito, a gente sabe muito bem. O contexto ali de atividades para se fazer é muito mais restrito. E a ideia é justamente a gente, né, ir criando realmente através de projetos, através, né, da própria sensibilização da população para criar realmente esse espaço para que exista essa generalização, né? Para que eles tenham esse fim, né? Que não seja um trabalho. Eu vejo um projeto bacana que vocês têm também lá no Instituto Ninar, o projeto da Combinha, que a gente até já falou aqui, a gente já divulgou, que também é para desenvolver mais as habilidades sociais e nesse contexto mesmo de dia a dia e de uma funcionalidade. Quem sabe ali vai dar alguma questão profissional. Perfeito. Né? Eu acho que o acompanhamento terapêutico, né, que é essa modalidade no ensino na vida de verdade, né,
Uhum. Ela é muito eficaz e ela é muito mais motivadora, né? Uhum. Então, assim, a gente se dá super bem de trabalhar nessa área porque nossos atendimentos são no shopping, no parque, na casa de jogos. A gente vai onde realmente os jovens daquela idade se encontram, as atividades que eles fazem. É para lá que a gente vai trabalhar esse repertório com eles, né? Uhum. E é bem bacana porque, como você falou, é na vida real. Porque uma coisa é você trabalhar ali no consultório, você tem as histórias sociais, você de repente faz meio que um teatro. Inclusive, eu tenho até uma história assim, verdadeira mesmo, de um menino meu que queria namorar, e aí a gente estava fazendo ali os treinos, né? E eu Uhum. assim, pensando assim, várias possibilidades, né? Eu sei que a gente fez ali uma historinha e tudo, só que na hora que ele foi encontrar com a menina, ela não falou exatamente aquilo que a gente tinha previsto ali. E aí ele ficou tentando buscar outros caminhos para ele poder dar uma resposta. E a gente também foi legal, porque aí depois na sessão a gente foi pensar sobre isso. Ah, então, o que a gente poderia ter falado? Então, também, ao mesmo tempo, você dá outras possibilidades também. Porque os relacionamentos humanos não têm script, né, gente? Sim, variam muito, né, Mara? Pois é, porque Um jogo sem ser. se tivesse scripting, seria bem bacana. Mas aí foi legal esse meu caso, porque depois a gente começou a conversar e pensar em outras possibilidades, de acordo com aquilo que ela tinha respondido, o que ela quis dizer, enfim, que é o que eles têm dificuldades. E até a gente também. Com Eu certeza. falo isso, né? Muitas vezes a gente não é entendido como a gente gostaria, ou a gente pensa que disse uma coisa e a gente não disse, ou a gente não foi entendido como a gente gostaria. E imagina numa situação que a pessoa justamente tem essa dificuldade, né, de Sim. imaginar ali o que o outro está pensando, essa situação, o que que significa, né? Teve um outro esses dias que falou, eu não sei que negócio é esse de essa brincadeira de polícia e ladrão. Como é que pode brincar disso? O ladrão não pode estar solto, o ladrão. Eu falei, não, mas é uma brincadeira, né? E aí vocês se divertem, tipo assim, ele meio que menosprezou. Vocês se divertem com isso? O ladrão solto e vocês ainda Que brincam com isso? perigo, né? Pois é, que coisa! Então, e é só brincadeira, e é uma criança, né? E aí vocês também trabalham, né, com crianças. E na clínica, vocês atendem também nesses ambientes naturais as crianças também? Perfeito. Mara, brincar, como você estava falando aí, o brincar de polícia e ladrão, o brincar, o repertório de brincar, ele tem muita relação com habilidades sociais. Se a gente for parar para pensar como as crianças interagem, é tudo por meio da brincadeira. Então, Aham. também uma área, como vocês tiveram live aqui, né, de como brincar. Então, é Ontem, uma ontem área. foi legal. A gente falou do brincar simbólico, que é Sim, muito complicado, né? perfeito. E tudo isso tem que ser trabalhado, ensinado para que a criança consiga ter uma interação bacana, né, com os pares. Então, a gente tem o trabalho de habilidades sociais no Ninar, a gente oferece em dois formatos. Individualizado, então, que é como Aham. você estava dando o exemplo aqui com o seu cliente, você falando, você e ele fazendo umas encenações, pensando nas histórias sociais, vocês podem elaborar umas programações e trabalhar ali de um para um, né, o adulto e a criança. E a gente tem também, a gente oferece o serviço em grupo, que é exatamente para trabalhar habilidades sociais. Então a gente junta crianças que têm um repertório parecido, objetivos específicos também, né, similares, interesses parecidos, que isso é muito importante também, né, para a gente conseguir Aham. formular esses vínculos, ficar motivado. E aí a gente tem os grupos terapêuticos, que a gente tenta simular um dia de brincadeira. Então eles têm uma rotina que eles chegam, então eles têm um momento que eles conversam, tem os momentos em que eles têm que decidir um jogo juntos.
trabalhar, de começar a brincadeira até o fim, ceder um pouco, às vezes, da sua brincadeira para agradar o colega, tentar manter esse vínculo com o colega, ser mais gentil para conquistar a pessoa, né? Então, fazer Uhum. elogios, lembrar do nome da pessoa, né? Aquecer esse vínculo, assim, né? Fortalecer esse vínculo. Uhum. E vocês são os mediadores, os terapeutas que ficam Isso, nessa mediação aí. exatamente, exatamente. Uhum. Então a gente junta esses pequenos grupos das crianças e nós temos 2 terapeutas sempre dentro fazendo essa mediação. E aí Legal. a gente tem tanto assim esse trabalho. Também fazemos, por exemplo, temos muitos casos lá de crianças que a gente acompanha no intervalo da escola. Então, é um menino que está indo super bem no atendimento individual, ou então super bem no atendimento em grupo, mas, poxa, quando ele vai na escola, ele ainda não consegue interagir com os colegas. O recreio, ele quer ficar na sala, ou então ele brinca sozinho. E aí é um momento que a gente vai para a escola para fazer essa generalização, para auxiliar Uhum. essa criança a usar esse repertório que ele desenvolveu no ambiente ali da vida real, né? Que vai ser realmente Isso. útil para ele, né? E aí Uhum. a E gente vai. aí, essa intervenção aí, isso me interessa, já é mais da minha área, assim. Essa intervenção, claro, ele é o foco de vocês, vamos dizer, porque é o menino que vocês trabalham ali na clínica, mas vocês trabalham também na interação com os colegas. Perfeito. Tipo assim, buscando esses colegas para interagir com ele, é mais ou menos assim? Ou ele em relação aos colegas, ou depende do caso? Mara, em todo caso, é uma mão como é que chama? Oi? Uma Uma via de via mão dupla. dupla. Boa, Dupla. obrigada. Uma Isso via de mesmo, mão dupla. uma via de mão dupla. Quando a gente fala de interação, não tem como a gente trabalhar um lado só. Então, Uhum. se a gente for colocar, imagina, ensinar para o nosso rapaz que ele precisa ir lá e convidar o colega para brincar. Se ele vai, se expõe a essa situação de convidar o colega e o colega diz um não, poxa, a nossa chance de ter sucesso da próxima vez É. é nula, é Uhum. zero. Então, o trabalho ali realmente ele tem que ser feito no ambiente escolar com todo mundo. Uhum. Então, a gente vai trabalhando tanto com o nosso cliente, em como fazer essas aproximações, como responder às aproximações dos colegas, mas com certeza precisa ser um trabalho muito bem feito também com os pais. De, Uhum. poxa, ele não me responde na hora que eu pergunto, mas chama a atenção dele de novo, convida, fala mais uma vez. Ah, ele não topa brincar da minha brincadeira, ele só quer brincar de uma. Negocia com ele. Vocês brincarem um dia de um, outro dia do outro, um pouquinho de cada, né? Vamos. Uhum. E aí a gente vai mediando para que essas relações vão acontecendo, né? As pessoas vão se aproximando e realmente aquilo se manter. Quando você sai do ambiente, aquilo se manter para a vida do cliente ali, né? Da criança. Uhum. E as escolas, elas recebem bem isso? Como é que vocês fazem esse contato com a escola? Mara, varia muito de escola Hum. para escola, sabe? Varia muito. Tem escola que adere muito. Então, tem umas escolas que a gente vai, por exemplo, que a gente parece. Chegou a tia da brincadeira, que a gente chega com sacola, com um monte de brinquedo, e aí vem aquele monte de criança em cima que já quer brincar. Ah, legal. Vocês já vêm Já também ficou super armados, atrativo. né? Exato. Porque a gente tem que deixar a nossa criança ali atrativa, né? Para que os colegas Isso. venham e busquem. Aham. Então, tem escola que a gente consegue fazer isso, realmente consegue estar lá, por exemplo, em todo intervalo, consegue ter um contato próximo com as crianças que vão estar junto na mesma sala, ou a criança que é mais próxima. Tem muita família também que apoia, família das outras crianças, então a gente fala, poxa, a gente queria dar um passo a mais, a gente queria chamar um colega para casa, fazer uma visita em casa. E tem muita família que, poxa, vamos lá, eu topo, eu levo meu filho, vamos tentar. Então, tem escola Ah, que dá essa abertura e esse suporte muito uhum. grande, né? Tem outras escolas que já têm uma outra metodologia, já acreditam que a gente pode passar instruções. Então, tem escola que aceita que a gente dê uma programação, instrua alguém a fazer, alguém da equipe, mas que Isso não... também é bacana, porque a Muito pessoa, esse profissional, ele está ali sempre. E aí ele não vai atuar só na hora do intervalo, do recreio. Ele pode Faz Exato, parte. atuar direto, né? Que é muito exatamente. bacana também.
Tem escola que Atualmente fizeram isso, eu um penso treinamento. muito nisso, gente. Eu estou pensando muito nessa questão da formação dos profissionais que lidam com os nossos meninos. No meu caso, que eu sou psicopedagoga no âmbito escolar, mas aí tem todos os outros espaços, né, de vida. Por exemplo, até mesmo se tem uma babá ou uma pessoa que trabalhe na casa, que Sim. conviva mais com esse menino, porque às vezes a família trabalha, né? Não tem muito tempo, ou a própria família mesmo, né? Com umas dicas de orientações. Eu trabalho, assim, eu gosto muito de pensar nessa coisa de orientar. Vou numa festa de aniversário. Ah, então vamos, Carol, vamos, Paulo. Não dá para chamar? Então, eu, enquanto mãe, tenho que ter algumas estratégias que eu possa usar ali, né? Com certeza. Na análise do comportamento, né, isso é muito estabelecido na nossa área, que as pessoas que rodeiam esse indivíduo, eles precisam ter um treinamento. Acho que muita gente escuta falar, né, que a aba precisa de pelo menos 40 horas semanais para ter o resultado ali que a gente espera, né? Uhum. E essas 40 horas não são 40 horas com um profissional da psicologia ali atuando. São 40 horas de que todo mundo que tem um treinamento em volta interagindo com essa pessoa. Exatamente isso, para que os pais possam fazer, os cuidadores, os irmãos. Então tem muito treino de habilidades sociais sendo feito com irmão e primo, que são ótimos Uhum. terapeutas. Muito bom. E eles têm uma linguagem apropriada, né? Porque às Exato. vezes a gente vai cheio de milindres de coisa e o outro vai assertivo. Esses dias mesmo tem um paciente nosso lá da clínica que o irmão estava dando aula. E aí, no final da aula, o irmão ainda fez uma prova com o outro para ver se ele tinha aprendido. Eu falei, olha, cuidado que a escola vai te contratar. Para ver se, né? E assim, eles, assim, um tem acho que 5 anos e o outro tem 8, não é Ai, muito gente. diferente, 8, 9 anos. Então, assim, mas eles têm todo, é o que vocês estão falando, né? Tem todo um jeito de criança. E vai na brincadeira, e vai do jeito de falar. E tem a Isso. questão mesmo da negociação. Agora eu estou no papel de professor, então quem manda sou eu. E aí o outro, não, mas você é meu irmão. Então, tem toda... É verdade. E eles vão ter que administrar isso. E quando Exatamente. for lá para a escola, mesmo no espaço da escola, daqui a pouco, alguma coisa ficou ali dessa interação, né? Muita coisa, né, Mário? Muita. É na vida que a gente vai aprendendo mesmo, né? São nessas situações. Os irmãos, uma vivência mesmo com os pares, ela traz muita experiência. Então, se a gente Uhum. consegue mediar para que seja uma experiência ali positiva, né? Que a pessoa consiga ter vários sucessos nas tentativas dela de se relacionar e interagir com a pessoa, poxa, muito bom. Vai Uhum. chegar numa escola com muito mais repertório, vai provavelmente fazer muito mais amigos, conseguir se expressar com muito mais clareza, ser mais assertivo, ter mais empatia também. Então, assim, é muito necessário, muito necessário. Uhum. E é uma base mesmo para a vida, né, gente? A gente Sim. precisa. Nas relações sociais que a gente aprende muita coisa também. O pessoal está meio parado aqui, ninguém quer fazer pergunta. E aí, então eu vou falar. Ó, a Kelly falou: Carol e Paolo, queridões. O fã-clube de vocês está aqui. Nós não temos perguntas por enquanto. Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, ó, Sim, pessoal. a Inês está entrando diretamente da Alemanha, minha amiga. Oi, Olha Inês, seja só! bem-vinda. Salva a live, estão pedindo. Ela fica aqui no IGTV e amanhã a gente posta lá no meu canal do YouTube. Mara Ah, Ruber Martins, fica lá no canal, direto. Porque no Instagram a gente nunca sabe, né? Ele está salvo, daqui a pouco não está mais. Então, para garantir, a gente salva nos dois.
Eu tenho uma pergunta, já que o pessoal não fez pergunta ainda. Assim, vocês têm a demanda da família, por exemplo, em relação às interações sociais, às habilidades sociais? Como é que vocês fazem? Assim, vamos dizer, como é que é o protocolo de vocês? Ou se não tem, como funciona lá na clínica? Mara, a gente faz sempre uma avaliação. Então, sempre que chega uma pessoa, seja um familiar, seja o próprio cliente, né? Ele vai trazer a demanda dele, demandas de habilidades sociais. Normalmente, elas já têm um prejuízo, assim. Eles já chegam falando, eu tô aqui porque eu não consigo fazer amigos. Ou então, eu tô vendo que meu filho na escola tá com dificuldade de brincar com os colegas, né? Uhum. Uhum. E aí a gente sempre trabalha com uma avaliação para a gente ter tanto uma linha de base para ver se o nosso trabalho está sendo efetivo, né? Depois da intervenção, como para a gente conseguir fazer um mapeamento das habilidades, né? Habilidade social é uma área muito ampla. Bonito, né? Uhum. E aí a Exato. gente e aí fazer essa avaliação ajuda a gente a fazer esse monitoramento ali, de ver realmente em quais áreas. Então, poxa, tem gente que tem dificuldade nas relações porque tem dificuldade, como você falou, é muito rígido, tem pouca flexibilidade, então ele não aceita negociar, ele não aceita outras brincadeiras, falar de outros assuntos. Tem outros, por exemplo, que vão ter dificuldade na regulação emocional. Então, qualquer não, ele vai sofrer muito, Uhum. vai ficar muito ansioso socialmente. Já tem outro que ele não tem repertório mesmo de brincadeira, por exemplo, de conversa. Então, tem muitos meninos que têm uma fala, mas têm dificuldade de manter um diálogo. Uhum. Então, a gente tem que fazer esse mapeamento para entender realmente onde estão as dificuldades para a gente delinear nossa programação, né? O nosso trabalho com essa pessoa. Analisar funcionalmente ali, né? Por que que esse repertório não tá ali? Porque às vezes, né? Existe um comportamento, porque a gente sempre tem que avaliar em termos de déficits e excessos, né? Porque a Uhum. habilidade ali ele não é só o déficit, né? Muita gente Exatamente. e eu acho que isso é muito recorrente, inclusive no público TEA, né? Eu acho que muitos TEAs aí tiveram diagnósticos muito tardios por conta dessa questão, né? Então, o excesso, às vezes, também é uma demanda de habilidades sociais, tanto quanto, Uhum. né? Então, a E as gente tem pessoas falam mais de déficit, né, Paulo? isso, A gente isso, ouve muito déficit, isso. déficit. A ideia que a gente tem de TEA é do déficit, né? Uhum. De É habilidades isso. sociais. E aí chega uma pessoa que fala muito bem, mas ele atravessa a fala do outro, não dá espaço para o outro falar, ele não percebe, às vezes, os sinais que as pessoas estão dando. Isso também são falhas na habilidade social, mas que elas se apresentam como excessos comportamentais, né? Uhum. É E verdade. isso. A gente precisa entender funcionalmente ali esse comportamento para que a gente consiga fazer uma intervenção, né? Porque se a gente faz uma intervenção sem pensar nessa função de comportamento, sem pensar do porquê que ele está ali, o que está mantendo ele, né? A gente pode dar um tiro no pé, né? Então, muitas vezes, uma pessoa, por exemplo, que tem muita dificuldade em interagir com os pares porque foi punida no passado, ou seja, não teve muito sucesso, né? E se a gente insiste com isso, a gente vai emitindo regra apenas, né? A gente vai falar, não, tenta mais uma vez, mas sem ter ali um arranjo ambiental, sabendo que essa pessoa vai ser reforçada, que ela vai ter esse sucesso, vai ser um tiro no pé, com Isso. certeza, né? Vai atrapalhar mais do que ajudar, né? A gente tem uma pergunta aqui da Claro. Cris Marques. Mas vocês dão orientação sobre habilidades sociais para pais, irmãos, ou seja, para pessoas no dia a dia dos clientes? Não nas avaliações, mas em palestras ou aulas? O treinamento dos pais, das pessoas ao redor das pessoas, é muito importante, né? Até quando a gente pensa em generalização, uma necessidade. A gente deu exemplos aqui da escola, por exemplo, né? Se a gente está ensinando uma habilidade para aquele indivíduo, ele dominou, ele está conseguindo fazer aquilo num ambiente como o da clínica, um ambiente controlado, a gente vai dar um passo à frente, a gente vai tentar isso num ambiente natural. E aí entra o que o Paulo estava dizendo, a gente tem que
preparar esse ambiente para as coisas darem certo. Né? Então Isso. a gente vai planejar as consequências, a gente vai instruir as pessoas ali ao redor para que elas façam de um certo jeito, que elas deem essa certa resposta, para a gente conseguindo construir esse repertório e criar também até confiança para aquela pessoa começar a emitir aquilo em outros ambientes, né? Agir daquela forma em outros ambientes. As respostas das pessoas serem reforçadoras para o cara, para ele Sim, exatamente. potente para conseguir, né, em outras oportunidades também. Né? Exatamente. Aí ela está perguntando se vocês dão palestras, cursos, alguma coisa assim para os pais, para os irmãos, para professores. Para professores, sim. O Ninar tem uma prática que eu acho muito bacana, que a gente sempre se disponibiliza para capacitação, tanto em escola, em qualquer tipo de grupo, assim, que achar que pode ser útil, a gente sempre se disponibiliza, a gente faz essas palestras como uma forma da gente contribuir, sabe? Compartilhar o que a gente sabe e tornar esse ambiente mais acolhedor mesmo, mais preparado para receber, né, essas pessoas. Quanto aos pais, o treinamento dos pais, a gente sente, a gente faz realmente curso de pais, mas a gente sente que o trabalho mais eficaz é ali. Então, do mesmo jeito que a gente leva o sujeito, o cliente nosso, para o ambiente natural, a gente vai com os pais também. Então, se aquela criança está tendo alguma dificuldade em casa, numa relação na casa, a gente vai atuar lá junto com os pais e vai dar o passo a passo junto com eles. Então, poxa, aqui quando agir dessa forma, é interessante a gente pensar, vai conversar com todo mundo ali, enquanto a situação ocorre, preparando para um ambiente natural. A gente sente que isso é muito mais efetivo, e os estudos, não é só a nossa impressão, que isso é muito mais efetivo do que a gente ir lá, passar um monte de regra, né, num curso e depois deixar, né, ir embora. Até porque, assim, gente, no ambiente doméstico, vocês vão poder observar realmente toda a estrutura ali, não só do espaço físico, mas das inter-relações pessoais que rolam ali dentro daquela casa. Não no sentido da gente interferir, assim, de fazer grandes modificações, né? Eu acredito, assim, nas questões dos valores, do funcionamento da família. Não é isso. Mas é o que vocês falaram. Dentro daquela realidade, o que é possível se fazer? Porque cada casa é uma casa, né? Eu falo assim, você entrar na intimidade da pessoa. Porque, por exemplo, no ambiente escolar, é legal, né? Você tem muitas oportunidades, é um ambiente de muitas oportunidades sociais, mas na casa é a intimidade daquela família. E aí o profissional tem que ter, né? Vamos dizer, esse jogo de cintura também, para perceber ali quais são as relações mesmo, como funciona aquela casa, porque cada um tem um funcionamento diferente, e o que é bacana da gente colocar ali para esse menino, para esse sujeito, conseguir se relacionar bem com as pessoas da casa. Porque, por exemplo, muitos dos nossos meninos querem ficar só no quarto o tempo todo, né? Então, essa família, será que ela tem um momento ali da alimentação, todo mundo junto? Por exemplo, é uma refeição na frente de uma televisão, cada um com seu celular? Né? Que interação social é essa, de repente? Porque, às vezes, a própria família reforça esse isolamento, né? Sim, é verdade, Mara. E eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é a gente entender que ali a gente vai estar atendendo a família como um todo. Então, da mesma forma que a gente está exigindo, por exemplo, que esse rapaz se exponha, saia do ambiente que é o que ele faz costumeiramente, que é ficar ali no quarto, para interagir, da mesma forma a gente vai demandar dessa família uma mudança também. Que eles disponibilizem esse tempo e que tornem esse tempo reforçador, divertido, para que aquela pessoa sinta a motivação de estar lá, né? E às vezes eles não se dão conta, Carol, como esse exemplo que eu dei, né? Às vezes a gente não se dá conta que a gente está aqui almoçando, todo mundo junto fisicamente, mas tem a televisão ligada, tá no telefone, tá no celular, tá no tablet. Que junto é esse?
E aí, às vezes, a gente conversa com a família falando, nossa, é mesmo, né? Eu estou perdendo a oportunidade de olhar no olho do meu filho, né? Da gente conversar sobre alguma, né, um assunto interessante ali, comentar sobre alguma coisa, e a gente se perde mesmo por aí. E nesse momento que a gente está passando, nessas lives que eu estou fazendo, uma coisa bem recorrente das famílias tem sido isso. Eu estou enxergando meu filho pela primeira vez. Eu ouvi algumas vezes isso aqui, nesse tempo que a gente está. Então, agora, por exemplo, eu tenho tempo de ver o meu filho. A gente teve também um depoimento de um menino que tinha uma seletividade alimentar bem pesada, que começou a comer agora. Por quê? Porque agora a família tem tempo de observar isso e oferecer outros alimentos. Porque no dia a dia da correria, é mais fácil eu dar logo o que ele come, se ele só come isso, deixa eu dar logo para ver, né? Porque eu tô correndo, eu tenho hora, eu tenho trabalho, eu tenho uma série de coisas. A Raquel tá perguntando, a Raquel lá dos Estados Unidos. Acho que agora na quarentena muitos membros familiares estão se estranhando. Tomara que eles estejam se encontrando, Raquel. Eu quero crer nisso. Assim, nisso, né? Pela primeira vez eu vi meu filho fazer tal coisa. Eu tô ouvindo muito isso aqui, né? Eu não sabia que meu filho sabia calçar um tênis. Por quê? Porque eu calçava o tênis nele. Porque tinha que ser rápido para ir para a escola. E aí, agora, de repente, eu tenho tempo para observar que ele dá conta, né? E aí, a gente está se surpreendendo com a nossa família, com gente que a gente conhece desde que a gente nasceu. É verdade. Com certeza. É muito mais exposição, né? Seja às vezes pro lado positivo, às vezes pro lado negativo, mas eu acho que de um modo geral é um momento, né, de avaliar, de pensar e de né, se conhecer. Se conhecer e conhecer aqui que está do nosso lado, né? Sempre. A gente tem mais tempo mesmo para o outro, claro, com todas as questões de estresse que a gente está passando, porque não é fácil, mas, inclusive, ontem eu fui dar uma palestra, aí o pessoal, e aí, o que a gente faz? Todo mundo, né, querendo, o que a gente faz? Aí eu falei, eu não sei, porque é a primeira vez que eu estou passando por isso. O pessoal... Sim, todos estamos, sabe, né? Se vocês estão me convidando aqui para dizer o que a gente faz, é a primeira vez que eu estou passando por uma situação dessas. E a humanidade, assim, não é a primeira vez que a humanidade está passando, a gente já teve outros vírus, outras pandemias, mas, pelo menos a nossa geração é a primeira. E com a tecnologia, que de uma certa forma está ajudando, eu falo que eu conheci mais gente nesses 3 meses do que em anos. Né? Tanto de pessoas, de quantidade de pessoas, e no mundo inteiro. Isso é fantástico. Mas a gente não sabe. Se eu perguntar para alguém o que a gente faz, a gente pode dar algumas sugestões. Por isso que a gente também brincou de live. Por quê? Porque a gente está ouvindo como é lá no Instituto Ninar. Ah, que legal isso que eles fazem. Como é que é em tal lugar? As famílias participando. Então, a gente vai aprendendo um com os outros. Cada um vai falando um pouquinho, vai deixando as marcas em nós, né? Cada pessoa deixa as marcas. Com certeza. Sim. Pois, e o que mais que vocês têm lá de trabalho assim, nessa área? Voltado para as habilidades sociais, assim, que eu digo assim, nessa dimensão de interação com a sociedade. Tem a banda, tem a Combinha Azul, vocês têm mais alguma coisa, vamos dizer assim, mais oficial? Não, na verdade, esses são projetos, né? A Combinha, ela tem essa experiência profissionalizante, né? E aí consegue trabalhar diversas. Agora eles não estão mais na Combinha, eles estão trabalhando lá na Quitutices, que é uma doceria que chama, né? A Fabiana de doce. E assim, estão tendo a experiência de trabalhar dentro da loja, assim, então eles estão amando isso, né? Da quarentena, né? Agora antes da quarentena. Sim. Mas
e a banda também acabou sendo uma situação muito proveitosa para essa área. A gente está com um projeto novo agora, Mara. A gente queria até falar que a gente está aproveitando Então, essa deixa eu tirar os situação. comentários para todo mundo ver, para você divulgar. Perfeito, então. A gente sentiu agora, como estava falando da quarentena, a gente sentiu os grupos de habilidades sociais que a gente está conseguindo fazer online, que são os adolescentes, os mais velhos, né, os adultos, a gente percebeu um ganho muito interessante, assim, da gente conseguir entrar nesse ambiente que eles são mais familiarizados do que a gente mesmo, né? Que é o ambiente online, dos jogos. E aí a gente tem colhido frutos muito interessantes desse trabalho online. E aí a gente veio com uma ideia. Você pode? A gente já tinha, pensando, né, nessa ideia de... Porque a gente sempre costuma pensar dessa forma, né? De que o trabalho psicoterápico, né, ele é um meio para você realmente alcançar um objetivo ali. Sim. E os projetos, eles vêm como um fim, né? Um fim para esses objetivos. E a gente estava pensando, né, antes da quarentena, de colocar esse projeto para funcionar, que é justamente um ambiente favorável para amizades, né? Então, é ali onde qualquer pessoa pode participar, né? Realmente onde a gente vai mediar e fazer com que as amizades possam ser feitas e mantidas. E com a quarentena a gente não conseguiu colocar em funcionamento, mas agora a gente está tentando funcionar online, né? Então, as inscrições estão lá no iniciativa.nós, que é o Instagram. O projeto De se novo. chama Spot, o projeto. Tá no Instagram da Nós. Isso, que é iniciativa.nós. Ai, alguém aí, algum dos fãs dos meninos, bota aí, escreve aí o endereço pro pessoal. A gente pode botar aqui, né? A gente pode. Agora, então, legal. Nós ou é nosso ponto de iniciativa? Iniciativa.nós. Iniciativa.nós no Instagram. Isso. Beleza. E aí o projeto chama Vamos Spot. divulgar. Tem lá explicando tudo, a gente está no momento da inscrição. A Fabiana já colocou. Ai, obrigada. Sempre tem gente. Olha lá, ó, todo mundo já colocou. Iniciativa.nós. Spot. Isso, obrigada, adoro. Gente. Tá vendo? Isso, gente, que é habilidade social, olha. Não é? Ai, foco minha equipe. Pois é, gente, mas que legal. Aí a pessoa se inscreve lá no Instagram de vocês. E aí tem o dia, a hora para participar. Agora a gente está nesse momento da inscrição, mas a ideia é que a gente feche pequenos grupos de acordo com a idade das pessoas, os interesses, né? Para a gente ter grupos de neurodiversos para conseguir bater papo, jogar um jogo, fazer amizades. E aí a gente está recebendo inscrição de todos os lugares, então não é só de Brasília, de todos os lugares, aproveitando que a gente está online, né? Sim. De graça, é só uma situação mesmo para a gente poder conhecer gente. Para ter esse fim, né? Um contexto de amizades, né? Legal. Realmente... Se vocês tiverem material de divulgação, pode encaminhar que a gente divulga aqui. Que o nosso objetivo é justamente esse, divulgar ao máximo. E vocês vão ver, vai ser muito bacana, porque vai extrapolar, porque a gente está acostumado assim, em Brasília, né? Aí quando você vê, tem gente de um lugar do outro, lugar, né? E vai ser muito bacana, vai ser bem legal. Vai ser bem legal mesmo. Obrigada pelo apoio, Mara. A gente está bastante animado. Isso, podem contar conosco, com certeza. Tá? E o nosso tempo já está acabando, meninos. Nossa, foi muito rápido. Porque eu falo assim, o Instagram, ele é assim, é 1 hora, né? Mas eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem, que vocês quiserem falar, 5 minutinhos. Se quiserem divulgar novamente, porque, como eu falei, vai ficar gravado. Tá, perfeito. Deixa eu começar. Não, eu acho que é isso, né? A ideia do esporte é justamente oferecer esse contexto, porque a gente sabe, né, que a gente está numa situação muito difícil, e a gente sabe que para os neurodiversos é mais difícil ainda, porque de certa forma eles são grupo de risco também, né? Então é muito importante a gente dar esse suporte, porque vamos pensar, hoje em dia a gente está numa situação em que a gente mantém todas as nossas interações
online, né? Agora, pessoas às vezes que não têm amizade ou não têm o costume do uso da tecnologia, né? Qual tipo de interação que está havendo ali, né? Então, Aham, aham. a grande ideia é a gente buscar ali um pouquinho e dar esse suporte, justamente para que a gente faça com que essas pessoas continuem ficando em casa, continuem se cuidando, para que quando elas possam sair ali realmente, elas possam sair com amigos e elas possam sair também de uma maneira mais hábil socialmente, né? Aham. E, e Uma rede de apoio, né? isso, com uma rede de apoio, né? E que realmente todo mundo possa passar bem esse período aí, né? Isso. E aqui a gente tem muitas famílias, muitas pessoas que estão dentro do espectro que com certeza vão querer participar. Ai, maravilha. Ah, que Bora lá. legal. A gente descobriu vários jogos que dão para fazer online. Então a gente está aí caçando para poder ter bastante interação. Ter várias coisas Nossa, diferentes. que bacana. E não tem idade, assim. Tem Ah, que. tem. A gente Ah, botou a partir 12, dos né? 12 anos. a partir dos 12. A partir dos 12 significa até 100 anos. Não tem Ixi, sem limite. Então tá limite. bom. Então tá, a partir dos 12 anos, precisa estar dentro do TEA? Não. Não Não, necessariamente, é livre. não, exato. A gente quer criar um grupo realmente acolhedor para se fazer amizades. Esse é o nosso Nossa, que objetivo, né? legal, uma Às proposta ve- bem bacana, bacana. E depois eu vou convidá-los para a gente ver esse resultado. Ai, com beleza. certeza. Vamos. Gente, muito obrigada. Então, hoje nós conversamos com a Carol Passos e com o Paolo sobre o ensino de habilidades sociais. Muito simpáticos e foi uma conversa rápida e agradável, né? Passou rapidinho, a gente já. Muito Passou. rápido, Mara. Eu Nós que gostaria de agradecemos, agradecer, viu, Mara. meninos? Muito Muito obrigada, viu? obrigada. Foi um prazer estar aqui com Prazer você. enorme. Esperamos Então voltar em tá. breve. Isso, a gente vai se ver, tá? Muito Perfeito. obrigada. Até uma Obrigada a próxima. Obrigado. você, querida. Sucesso nesse projeto, tá bom? Obrigado. Obrigada. Tudo de bom para vocês. Bom final de Tchau. semana. Obrigada. Também, Também. Mara. Olha que simpático, gente. Que lindo. Amei.